A síndrome do X frágil, FMR1, é uma condição associada ao cromossomo X, vinculada à deficiência intelectual e a comportamentos semelhantes ao transtorno do espectro autista. Essa síndrome resulta de uma alteração genética no gene FMR1, localizado no braço longo do cromossomo X. O grau da doença varia de acordo com o número extra de repetições, CGG. Mais de 90% dos homens com FMR1 mutado têm características do transtorno do espectro autista. Nas mulheres, o impacto da mutação completa pode ser menor, sendo que 30 a 50% apresentarão sinais e sintomas da síndrome. Em comparação aos homens, o menor impacto da mutação observado nas mulheres pode ser explicado pela... Bom, pessoal, para a gente responder essa questão, a gente tem que lembrar que nas mulheres nós temos a presença de 2 cromossomos X. Então, a mulher é XX, enquanto o homem é XY, ok? O cariótipo dessa mulher vai apresentar esses 2 cromossomos X. Então, entender, lembrar disso é fundamental para explicar, então, essa menor porcentagem de casos da síndrome do X frágil. Isso ocorre porque se um cromossomo X é afetado pela mutação do gene, do FMR1, então, às vezes, esse aqui tem a mutação, às vezes, esse aqui não vai ter, ok? Então, o gene mutado, ele pode ser compensado parcialmente pelo outro, reduzindo assim a manifestação dos sintomas. Esse mecanismo de compensação genética, ele é conhecido como inativação do X. Então a gente consegue, por ele, explicar essa variação na expressão dos sintomas das mulheres, o que não vai acontecer nos homens, porque se ele tem a mutação aqui no X, não tem aqui no Y nada que faça essa compensação, ok? Então, o que a gente pode buscar nessa resposta? Esse mecanismo de compensação aí do X com o X, Então, para responder, a gente vai buscar algo nesse sentido nas alternativas. Então, vamos ver o que está falando na letra A. O menor impacto da mutação observada em mulheres pode ser explicado pela interferência direta dos hormônios sexuais? Pessoal, essa está errada porque a interferência desses hormônios, dos hormônios sexuais, ele está relacionado à herança influenciada pelo sexo, que é aquela em que a expressão de certos genes pode ser modulada por hormônios. Não é o caso aqui, ele não fala nada nesse sentido, ok? Letra B, pode ser explicado pela presença de 2 cromossomos X no cariótipo? Provavelmente essa é a nossa resposta, ok? Letra C, pode ser explicado pela deleção de segmentos do cromossomo homólogo ao X? Pessoal, essa está errada porque a deleção desses segmentos no cromossomo homólogo pode intensificar os problemas genéticos em vez de compensar as mutações. Porque pensa, você tem o gene mutado. O que é a deleção? Aí esses genes daqui somem, Eles são deletados. A deleção vem de excluir uma parte, um segmento. Então você não teria essa compensação. Então você teria um aumento desses sinais e sintomas e não uma diminuição, ok? Letra D. Pode ser explicado pela localização dos genes em regiões pseudo-autossômicas? Bom, gente, por que essa está errada? Porque a localização nessas regiões pseudo-autossômicas, ela está relacionada à herança que a gente chama de parcialmente ligada ao sexo, no qual os genes podem ser compartilhados entre os cromossomos X e Y, mas isso não afeta diretamente o gene FMR1, Então a gente estaria aqui, se a gente fosse desenhar o cromossomo X e o Y, eles têm uma partezinha que é parecida e uma partezinha completamente diferente. Então aqui é como se fossem essas regiões pseudo-autossômicas, ok? Mas não é o caso aqui dessa questão, não é o que explica. E letra E, poderia ser explicado pela influência da herança mitocondrial na expressão do gene? Gente, essa está errada porque a herança mitocondrial ela não tem nada a ver com o X, E não influencia a expressão do FMR1, ok? É realmente a letra B.